livros apócrifos sobre a origem do mundo, do gnóstico, a criação do mundo e o demiurgo Yaldabaoth, Códice segundo e 13º, Nag Hammadi. Visto que todos, os deuses do mundo e os homens, dizem que nada existiu antes do caos, demonstrarei que todos se enganaram, uma vez que não conhecem a estrutura do caos e a sua origem. Aqui está a demonstração. Se todos os homens concordam que o caos é escuridão, então é algo que deriva de uma sombra. Ela foi chamada de escuridão. Mas a sombra é algo que deriva de uma obra existente desde o início. E óbvio, portanto, que a primeira obra existiu antes que o caos tomasse forma. Vamos agora penetrar a verdade e também a primeira obra, donde veio o caos, e desta maneira se fará a demonstração da verdade. Após ter se completado a natureza dos imortais, a partir da natureza do infinito, uma imagem então chamada Sofia fluiu para fora de Pistes. Ela desejou que uma obra parecida com a luz que primeiro existiu passasse a tomar forma, e o seu desejo manifestou-se imediatamente através de uma imagem celestial de incompreensível grandeza e que fica no meio, entre os imortais e aqueles que surgiram depois deles, como aquilo que está acima e que é um véu que separa os homens daqueles que pertencem à esfera superior. O éon da verdade já não tem sombra dentro de si, pois a luz imensurável está por toda parte dentro dele. A sua aparência exterior, porém, é uma sombra. Foi chamada escuridão. Do seu interior surgiu uma força por cima da escuridão. E quanto à sombra, as forças que surgiram depois a chamaram de o caos infinito. E dela se originaram todas as raças de deuses, uma e a outra e todo o lugar. Consequentemente, a sombra também é posterior à primeira obra que surgiu. O abismo deriva da Pistes, acima mencionada. A sombra, então, percebeu que havia alguém mais forte do que ela. Era ciumenta, e quando se tornou auto-impregnada, ela experimentou imediatamente um sentimento de inveja. Desde aquele dia, a origem da inveja apareceu em todos os éons e seus mundos. Descobriu-se, porém, que a inveja era um aborto da natureza, sem nenhum espírito dentro de si. Tornou-se igual às sombras dentro de uma vasta substância aquosa. A ira rancorosa que surgiu então da sombra foi relegada a uma religião do caos. Desde aquele dia, apareceu uma substância aquosa, ou seja, o que estava encerrado na sombra jorrou, aparecendo no caos. Da mesma forma que a segunda, já inútil para quem dá luz uma criancinha, cai, foi rejeitada a substância que da sombra se formara.
A substância não saiu do caos, ficou dentro do caos, passando a existir numa parte dele. Ora, depois de todas estas coisas terem acontecido, veio então Pistes e apareceu por cima da substância do caos, que fora rejeitada com uma falha da natureza, já que não havia espírito nenhum contido nela. Pois tudo isso representa uma escuridão insondável e uma água de profundidade incomensurável. Pistes, ao ver o que resultou da sua deficiência, ficou perturbada. Sua perturbação manifestou-se através de um efeito terrível que se foi estabelecer no caos. Pistes, então, voltou-se para este e soprou em sua face no abismo, que se encontra abaixo de todos os céus. Quando Pistes, Sofia, desejou então fazer com que aquele que não tinha espírito recebesse o modelo de uma imagem e predominasse sobre a matéria e todas as suas forças, surgiu primeiro das águas um governante de aparência igual a um leão, andrógeno, imbuído de grande autoridade, mas que não sabia de onde provinha. Quando Pistes, Sofia, ouviu, então, moveu-se nas profundezas das águas. Disse-lhe: o jovem passa por aqui, o que é interpretado e Aldabaote. A partir daquele dia, surgiu o primeiro princípio da palavra que se referia aos deuses, anjos e homens. E os deuses, anjos e homens constituem aquilo que tornou forma através da palavra. Além do mais, o governante Yaldabaoth ignora o poder de Pistes. Ele não viu sua face, mas a imagem que lhe falou foi vista por ele na água. E daquela voz originou-se o seu nome, Yaldabaoth. Mas os perfeitos o chamam de Anel, porque sua forma era a de um leão. E depois de ele ter chegado a possuir o domínio da matéria, Pistes, Sofia, subiu de volta para a sua luz. Quando Pistes, Sofia, ouviu, então, movendo-se nas profundezas das águas, disse-lhe: o jovem passa por aqui, o que é interpretado Yaldabaoth. A partir daquele dia, surgiu o primeiro princípio da palavra que se referia aos deuses, anjos e homens. E os deuses, anjos e homens constituem aquilo que tornou forma através da palavra. Além do mais, o governante Yaldabaoth ignora o poder de Pistes. Ele não viu sua face, mas a imagem que lhe falou foi vista por ele na água. E aquela voz originou-se o seu nome, Yaldabaoth. Mas os perfeitos o chamam de Anel, porque sua forma era a de um leão. E depois de ele ter chegado a possuir o domínio da matéria, Pistes, Sofia, subiu de volta para a sua luz. Quando o governante viu a sua grandeza, só viu a si próprio, não viu mais ninguém, com exceção da água e da escuridão. Chegou a pensar, então,
que só ele existia. Completou-se o seu pensamento através da palavra e manifestou-se tal qual um espírito movendo-se para cá e para lá por cima das águas. E quando surgiu aquele espírito, o governante separou a substância aquosa da substância árida, colocando a primeira numa região e a segunda em outra região. Com a primeira substância, ele criou uma morada para si. Chamou-a de céu. Com a outra substância, o governante criou um sucedâneo. Chamou-o de terra. Em seguida, o governante ponderou sobre a sua natureza e criou um ser andrógeno através da palavra. Abriu sua boca e vangloriou-se. Quando os olhos deste se abriram, ele viu seu pai e disse-lhe: Ian. Seu pai chamou-o Iau. Novamente, ele criou o segundo filho e vangloriou-se. Este abriu os olhos e disse a seu pai: E. Seu pai chamou-o Eloi. Novamente, criou o terceiro filho e vangloriou-se. Então abriu os olhos e disse a seu pai: As. Seu pai chamou-o Astafaio. São estes os 3 filhos do pai. 7 foram os seres andrógenos que apareceram no caos. Foram-lhes dados um nome masculino e um feminino. O nome feminino de Yaldabaoth é Pronoia Sambatas, isto é, a Hebdômada. Quanto a seu filho chamado Iau, seu nome feminino é autoridade. O nome feminino de Sabaoth é divindade. O nome feminino de Adonaios é realeza. O nome feminino de Eliaios é inveja. O nome feminino de Horaios é riqueza. O nome feminino de Astafaios é Sofia. Estas são as 7 divindades dos 7 céus do caos. Elas surgiram como seres andrógenos, segundo a forma imortal que existira antes delas, e de acordo com a vontade de Pithis, a fim de que a imagem daquela que existira desde o início pudesse reger até o fim. Encontrarão a função destes nomes e a divindade masculina em o lado arcangélico de Moisés, o profeta. Os nomes femininos, porém, estão em o primeiro livro de Noraia. Graças ao seu grande poder, o primeiro pai, Yaldabaoth, criou para cada um de seus filhos, através da palavra, céus formosos que serviriam de moradas, e para cada céu, glórias extraordinárias, 7 vezes mais grandiosas do que qualquer glória terrena, tronos, moradas, templos e carruagens, virgens espirituais e suas glórias, olhando além para um reino invisível, contendo cada um tudo isso em seu céu. Criou também exércitos de forças divinas, nobres, angélicas e arcangélicas, miríades delas para servi-lo. O relato preciso sobre tudo isso será encontrado em
o primeiro Logos de Noraia. Estavam concluídos desta forma os céus, até o sexto, que pertencia a Sofia. Céu e terra ficaram abalados por causa do agitador que se encontrava debaixo de todos eles. E os 6 céus estremeceram, pois as divindades do caos não sabiam quem era aquele que havia destruído o céu abaixo delas. E quando Pistes ficou a par do desprezo manifestado pelo agitador, ela emitiu seu sopro, amarrou-o e precipitou-o em Tártaros. Desde aquele dia, céu e terra consolidaram-se graças à Sofia de Ialdabaote, aquele que se encontra abaixo de todos eles. Depois de terem se retificado os céus, suas divindades e todos os do seu governo, o primeiro Pai enalteceu-se e foi glorificado por todo o exército de anjos. Todos os deuses com seus anjos o louvaram e exaltaram. Seu coração exultou e ele vangloriou-se continuamente, dizendo-lhes: Não preciso de nada. Sou Deus e nenhum outro existe além de mim. Mas, ao proferir estas coisas, pecou contra todos os imortais, os que não perecem, e esses o protegeram. Além do mais, ao constatar a impiedade do governo principal, Pistes encoleriçou-se. Sem ser vista, disse ela, enganaste Samael, isto é, o Deus cego. Um homem iluminado e imortal existe diante de ti. Ele aparecerá revestido de vossos corpos moldados. Ele esmagar-vos-á da mesma forma que o barro do oleiro é esmagado. E vós vos precipitareis com os que vos seguem no abismo, vossa mãe. Porque na consumação de vossas obras, qualquer deficiência surgida com relação à verdade se extinguirá e será como se não tivesse sido. Após ter dito estas coisas, Pistes revelou a linhagem de sua grandeza nas águas, e assim ela se retirou, subindo até sua luz. No entanto, ao ouvir a voz de Pistes, Sabaote, o filho de Ialdabaote, a venerou e condenou o pai, baseado na palavra dela. Glorificou-a por ela ter lhe contado a respeito do homem imortal e de sua luz. Pistes Sofia, com o seu dedo apontado, derramou nele uma luz gerada pela sua própria luz para a condenação de seu pai. Além do mais, ao receber a luz, Sabaote recebeu um grande poder contra todas as forças do caos. Desde aquele dia, foi chamado o Senhor das Forças, e a sua esquerda foi chamada de Injustiça. Além do mais, todos eles receberam, por causa disto, uma ordem da Assembleia da Justiça, e a injustiça rege sobre todas as suas criações. Quando o primeiro pai do caos viu seu filho Sabaote e notou que sua glória era mais resplandecente do que todas as formas do caos, sentiu ciúmes dele. Ao ficar irado, gerou a morte da sua própria morte, e esta se estabeleceu
sobre o sexto céu. Sabaote foi arrebatado daquele lugar, e assim se completou o número das 6 autoridades do caos. Sendo então a morte andrógena, ele a associou à sua própria grandeza e gerou 7 filhos andrógenos. Eis os nomes dos machos: ira, pranto, suspiro, aflição, lamento, gemido triste. E eis os nomes às fêmeas: ira, desgosto, luxúria, suspiro, blasfêmia, rancor, belicosidade. Mantendo relações entre si, cada um procriou 7, de forma que perfizessem um total de 49 demônios andrógenos. Encontrarão seus nomes e funções em O Livro de Salomão. E com relação a isto, Zoe, que vive com Sabaote, criou 7 forças boas andrógenas. Eis os nomes dos machos: aquele que não é ciumento, o abençoado; feliz, o leal; aquele que não é invejoso, o bem-amado; o confiável. Quanto às fêmeas, eis os seus nomes: paz, alegria, regozijo, bem-aventurança, verdade, amor, fé. Muitos espíritos bons e sinceros derivaram destes. Encontrarão suas realizações e suas funções em O Esquemata do Haimamene do céu, que está abaixo dos 12. Quando o primeiro pai, porém, viu a imagem de Pistes nas águas, entristeceu-se, especialmente quando ouviu a sua voz, que se parecia com a primeira voz que o chamou fora da água. E quando soube que fora esta que lhe dera um nome, ele gemeu e ficou envergonhado de sua transgressão. E quando soube de fato que um homem iluminado e imortal existia próximo a ele, ficou muito perturbado, pois já tinha declarado a todos os deuses e seus anjos: sou Deus, nenhum outro existe além de mim. Teve medo de que soubessem que outro existia diante dele e que o condenassem. Como um tolo, porém, menosprezou a condenação e agiu imprudentemente, dizendo: se existir alguém a meu lado, que apareça para que eu possa ver a sua luz. E, imediatamente, eis que uma luz saiu do oitavo, que está acima, e atravessou todos os céus da terra. À medida que o brilho da luz ia aumentando, o primeiro pai, atônito, viu o quanto ela era formosa e ficou com muita vergonha. Com o aparecimento da luz, uma forma humana maravilhosa se foi revelando dentro dela, e ninguém mais a viu, exceto o primeiro pai e Pronóia, que estava com ele. A sua luz, porém, apareceu a todas as divindades dos céus, o que causou grande transtorno entre elas. Quando Pronóia viu o anjo, enamorou-se dele. Ele, no entanto, a abominou, pois ela se encontrava nas trevas. Pronóia sentiu também o desejo de abraçá-lo, mas não foi capaz disso. Quando se viu incapaz de deixar de amá-lo, ela derramou sua luz sobre a terra. Daquele dia em diante,
Esse anjo foi chamado Adão-Luz, que é interpretado como o sanguinário iluminado, e a terra estendeu-se por cima dele. Santo Adamas, que é interpretado como a terra sagrada semelhante ao aço, todas as autoridades naquela época começaram a honrar o sangue da Virgem, e a terra purificou-se graças a este sangue. Mas a água purificou-se particularmente graças à imagem de Piscis Sofia, que se manifestara como o primeiro Pai nas águas. Foi com razão, além disso, que eles disseram, através das águas. Uma vez que a água benta confere vida a tudo, ela purifica também. Do primeiro sangue surgiu Eros, o andrógeno. A sua natureza masculina é Hímeros, porque é o fogo que veio da luz. A sua natureza feminina é a de uma alma sanguínea e deriva da substância de Pronóia. Ele é de uma beleza notável, possuindo mais encanto do que todas as criaturas do caos. Quando todos os deuses e seus anjos viram Eros, ficaram fascinados. Mas quando ele se manifestou no meio deles, queimou-os a todos. Da mesma forma que muitas lâmpadas são acesas por uma única lâmpada, e a única luz permanece sem que a potência da lâmpada fique reduzida, Eros também difundiu-se em todas as criaturas do caos e, contudo, não ficou diminuído. Do mesmo modo que Eros surgiu do ponto central entre a luz e a escuridão, e da mesma forma que no meio dos anjos e dos homens se foi consumando a relação sexual de Eros, desse modo também brotou o primeiro prazer sensual sobre a terra. O homem sucedeu à terra, a mulher sucedeu ao homem, e a reprodução sucedeu ao casamento, e a morte sucedeu à reprodução. Depois de Eros, brotou a videira do sangue derramado sobre a terra. Aqueles, portanto, que beberam do vinho adquirirão desejo sexual. Depois da videira, uma figueira e uma romanceira brotaram na terra, junto com o resto das árvores, segundo a sua espécie, tendo a sua semente derivada da semente das autoridades e de seus anjos. Em seguida, a justiça criou o paraíso maravilhoso. Este encontra-se fora da rota da lua e da rota do sol, na terra luxuriante que fica no leste, no meio das pedras. E o desejo se encontra no meio das árvores, pois estas são formosas e altas. E a árvore da imortalidade, como foi revelado pela vontade de Deus, está no norte do paraíso, a fim de dar vida aos santos e imortais, que surgirão dos corpos moldados da pobreza na consumação do éon. Ora, a cor da árvore da vida parece-se com a do sol, e seus galhos são formosos. Suas folhas parecem-se com as do cipestre. Seus frutos são como cachos de uvas brancas. Sua altura alcança o céu, e ao seu lado encontra-se a árvore do conhecimento, que detém o poder de Deus.
A sua glória parece-se com o brilho intenso da lua, e seus galhos são formosos. Suas folhas são semelhantes a folhas de figueira. Seus frutos são parecidos às tâmaras frescas e saborosas. E isto está no lado norte do paraíso, a fim de despertar as almas do estupor causado pelos demônios e fazer com que elas possam chegar à árvore da vida, comer do seu fruto e condenar as autoridades e seus anjos. A consumação desta árvore está escrita em o livro sagrado, como segue: Tu és a árvore do conhecimento, que está no paraíso, da qual o primeiro homem comeu e que abriu a sua mente, de forma que ele se enamorou de sua coimagem e condenou as outras imagens e as abominou. Então, depois disso, brotou a oliveira para purificar os reis e supremos sacerdotes da justiça, que surgirão nos últimos tempos. A oliveira surgiu agora à luz do primeiro Adão, em razão da unção que irão receber. A primeira, psique, alma, no entanto, amou Eros, que estava com ela, e derramou o seu sangue sobre ele e sobre a terra. E desse sangue, então, brotou a primeira rosa do espinheiro sobre a terra, um toque de alegria na luz que iria surgir na selva. Depois disso, brotaram na terra do sangue de cada uma das virgens, das filhas de Pronóia, as flores formosas e perfumadas, cada uma segundo a sua espécie. Ao enamorarem-se de Eros, as virgens derramaram seu sangue sobre ele e sobre a terra. Depois de terem ocorrido estas coisas, todas as ervas germinaram na terra, segundo a sua espécie, e contendo dentro delas a semente das autoridades e de seus anjos. Depois destas coisas todas, as autoridades criaram a partir da água todas as espécies de animais selvagens, répteis e aves, cada um segundo a sua espécie, e contendo a semente das autoridades e de seus anjos. Mas antes de todas estas coisas, ao surgir no primeiro dia, Adão, luz, permaneceu assim sobre a terra por 2 dias. E ele deixou a terrena Pronóia no céu e iniciou a sua ascensão em direção à sua luz. E a escuridão imediatamente caiu sobre o mundo todo. Desejando receber uma autoridade de Piscis Sofia, que se encontra no céu inferior, criou grandes luzeiros e todas as estrelas, e pô-los no céu para luzirem sobre a terra e aperfeiçoarem os signos cronológicos, as épocas específicas, os anos, meses, dias, noites e segundos. E tudo que estava acima do céu ficou assim ordenado. Adão-luz, ao tentar voltar para a sua luz, a oitava, não conseguiu devido à pobreza que se imiscuíra nela. Ele então criou um grande éon para si, e nesse éon ele criou 6 éons e seus mundos, perfazendo um total de 6, e que são 7 vezes mais formosos que os céus do caos e seus mundos. No entanto, todos estes bons e seus mundos existem dentro da região infinita que se encontra entre o oitavo e o caos,
o qual está abaixo dela, e estão incluídos no mundo que pertence à pobreza. Se desejarem conhecer a disposição destes, encontrá-los hão descrita em O Sétimo Cosmo, de Hieralaias, o profeta. Antes, porém, que Adão-Luz se retirasse, as autoridades ouviram no caos. Zombaram do primeiro pai por ele ter mentido, dizendo: Eu sou Deus. Ninguém mais existe diante de mim. Vieram a ele e disseram: Não sei. É este o Deus que destruiu a nossa obra? Ele respondeu, dizendo: Sim, mas se desejais que ele não consiga destruir a nossa obra, bem, vamos citar um homem da terra de acordo com a aparência do nosso corpo e de acordo com a imagem desse, para que nos sirva, de forma que não mais então arruinará a nossa obra, mas tornaremos aqueles que serão gerados pela luz nossos servidores durante toda a duração deste éon. Ora, tudo isso foi acontecendo conforme a previsão de Pistes, de forma que o homem pudesse revelar-se com a sua imagem e condená-los mesmo habitando seu corpo moldado. E seu corpo moldado tornou-se uma barreira para a luz. O despertar de Adão da lama por Eva. As autoridades receberam o conhecimento necessário para citar o homem. Sofia Zoe, que está ao lado de Sabaote, se lhes antecipou e zombou de sua decisão, pois eles estavam cegos. Da ignorância, eles o criaram em seu próprio malefício e não sabiam o que iriam fazer. Foi por isso que ela se antecipou a eles. Ela criou o seu homem primeiro para que seu corpo moldado passasse a saber como condená-los, salvando-os desta forma. O nascimento do instrutor ocorreu então deste modo. Quando Sofia jogou uma gota de luz, esta flutuou na água. Imediatamente surgiu o homem andrógeno. Aquela gota moldou primeiro a água num corpo fêmeo. Depois disso, moldou-se dentro do corpo da imagem da mãe que surgiu e se completou em 12 meses. Um homem andrógeno fora procriado, aquele que os gregos chamam de hermafrodita. Os hebreus, porém, chamam sua mãe de Eva da vida, isto é, a instrutora da vida. O seu filho é o procriado, que é Senhor. Posteriormente, as autoridades o chamaram de a besta, a fim de que desencaminhasse seus corpos moldados. A interpretação da besta é o instrutor. Descobriu-se que ele era mais sábio do que todos eles. Além disso, Eva é a primeira virgem, pois não tinha marido. Quando deu à luz, ela é que se curou, e por isso que se diz ter vindo dela esta declaração: Sou a porção de minha mãe. Eu sou mãe. Sou a mulher. Eu sou a virgem. Sou a grávida. Sou o médico. Sou a parteira. Meu marido é aquele que me gerou. E sou sua mãe. E ele é meu pai e meu Senhor. Ele é minha força. Ele fala do que deseja com a voz da razão. Eu ainda estou numa condição nascente, mas dei à luz um homem
grandioso. Estas coisas agora foram reveladas pela vontade de Sabaote e seu Cristo às almas destinadas aos corpos moldados das autoridades. E a respeito destas, a voz sagrada disse: multiplicai-vos e prosperai para reger sobre todas as criaturas. E estas são as que foram aprisionadas pelo primeiro pai de acordo com a sorte, e foram assim confinadas em seus corpos moldados até a consumação do éon. E nessa época, então, o primeiro pai atribuiu àquelas que estavam com ele uma falsa intenção a respeito do homem. Em seguida, cada uma dentre elas atirou a semente no centro do núcleo da terra. A partir daquele dia, os 7 governantes deram forma ao homem. O seu corpo é parecido com o corpo deles. A sua imagem assemelha-se ao homem que surgiu diante deles. Seu corpo moldado tomou forma de acordo com uma parte de cada um deles. Aquele que os liderava criou sua cabeça e a medula. Depois disso, sua aparência era igual à do homem que ali já estava. Tornou-se um ser vivente, e aquele que é o Pai foi chamado de Adão, de acordo com o nome daquele que estava próximo a ele. Depois de Adão ter sido totalmente formado, foi deixado por ele num recipiente, não contendo espírito nenhum. Resultara numa forma deficiente. Este fato fez com que, ao lembrar-se da palavra de Pistes, o governante principal tivesse medo de que o homem pudesse apoderar-se do seu corpo moldado e o dominasse. Por isso, deixou que seu corpo moldado ficasse sem alma durante 40 dias. Retirou-se então e o abandonou. Mas, no 40º dia, Sofia Zoe emitiu seu corpo em Adão, que não tinha alma. Ele começou a movimentar-se sobre a terra, mas não era capaz de acordar. Quando vieram os 7 governantes e o viram, ficaram muito perturbados. Foram até ele e o prenderam. E Aldabaote, dirigindo-se ao sopro de vida que se manifestava dentro dele, perguntou: quem és tu? Donde vieste? Ele respondeu, dizendo: eu vim graças ao poder do homem-luz, por causa da destruição de vossa obra. Ao ouvi-lo, os governantes o glorificaram, pois ele acalmara seu medo e preocupação. Eles então chamaram aquele dia de o descanso, por terem conseguido descansar de suas preocupações. E ao perceber que Adão não conseguia acordar, regozijaram-se. Pegaram-no e o abandonaram no paraíso, retirando-se aos céus dos céus. Após o dia de descanso, Sofia enviou Zoe, sua filha, chamada Eva, como instrutora para despertar Adão, em quem não havia alma, para aqueles que ele fosse procriar pudessem tornar-se recipientes da luz. Quando Eva viu a sua coimagem tão abatida, compadeceu-se e disse-lhe: Adão, vive, levanta-te sobre a terra. Imediatamente sua palavra transformou-se em ação, pois quando Adão acordou, abriu logo seus olhos e, ao vê-la, disse:
Tu serás chamada a mulher do ser vivente, pois tu és aquela que me deu vida. A violação de Eva pelo governante principal e por seus anjos. As autoridades souberam então que o seu corpo moldado estava vivo e que havia despertado. Ficaram transtornados e enviaram 7 arcanjos para verificar o que tinha acontecido. Estes, ao aproximar-se de Adão, viram Eva falando com ele e perguntaram-se: quem é este ser luz fêmea? Pois ela é, de fato, parecida com a imagem que nos apareceu na luz. Ora, vamos agarrá-la e introduzamos a nossa semente nela, para que, uma vez contaminada, ela não consiga ascender até sua luz, para que aqueles que ela gera passem a nos servir. Não contemos, porém, a Adão que ela deriva de nós, mas deixemos cair nele um estupor e instruamo-lo em seu sono, de maneira que ele acredite que é a partir de sua costela que a mulher se formou, para que ela passe a servir e que ele a domine. Eva, que existia como divindade, zombou então da intenção dissimulada dos arcanjos, encobriu a visão deles e deixou ali, ao lado de Adão, a sua imagem secretamente. Ela entrou dentro da árvore do conhecimento e lá permaneceu. Eles, porém, tentaram segui-la. Ela revelou-lhes que havia entrado na árvore e que se havia tornado árvore. E, ao serem acometidos por um grande medo, fugiram os cegos. Ao se recuperarem mais tarde do seu estupor, eles vieram a Adão. E quando viram a imagem da mulher que estava com ele, ficaram perturbados, achando que esta era a verdadeira Eva. Agiram então inconscientemente. Foram até ela, a amarraram e depositaram sua semente nela. Eles conseguiram isto recorrendo a muitos truques, não apenas violando-a naturalmente, mas abominavelmente, violando o sigilo de sua primeira voz, que falara com ele anteriormente, dizendo: o que é que existe diante de nós? É impossível, porém, que eles violem aqueles que dizem ter sido gerados na conspiração pelo verdadeiro homem através da palavra. Foram ludibriados, ignorando que haviam violado seu próprio corpo. Foi a imagem que as autoridades e seus anjos violaram de todas as maneiras. Ela concebeu primeiro Abel, do governante principal, e deu à luz os outros filhos concebidos das 7 autoridades e seus anjos. Tudo isto foi acontecendo segundo a previsão do primeiro pai, para que a primeira mãe pudesse gerar dentro de si toda a semente misturada, combinada com o destino do mundo, o seu esquema e a justiça do seu destino. E por causa de Eva surgiu uma dispensação, a fim de que o corpo moldado das autoridades pudesse se tornar uma barreira para a luz. Ele iria, por conseguinte, condená-los através de seus corpos moldados. Além do mais, o primeiro Adão da luz é espiritual e surgiu no primeiro dia. O segundo Adão é dotado de oliva. Ele surgiu no 6º dia e é chamado de hermafrodita.
O terceiro Adão é terreno, ou seja, homem da lei, e surgiu no oitavo dia, após o descanso da pobreza, que é chamado domingo. A prole do Adão terreno multiplicou-se e povoou a terra. Eles produziram sozinhos todo o conhecimento do Adão dotado de alma, mas ele era ignorante no que se referia ao todo. E mais tarde, quando os governantes viram a ele e a mulher que estava com ele vagueando na ignorância, como os animais selvagens, regozijaram-se intensamente. Quando se deram conta de que o homem mortal não só não tomaria conhecimento deles, mas que eles passariam a temer também a mulher que se tornara árvore, ficaram perturbados e se questionaram: será talvez este que nos cegou e instruiu a respeito desta mulher contaminada e parecida com ele, o verdadeiro homem, a fim de que pudéssemos ser conquistados por ela? Os sete, então, deliberaram juntos. Aproximaram-se timidamente de Adão e Eva e disseram a Adão: toda árvore que se encontra no paraíso e cujos frutos podem ser comidos, foi criada para vós. Mas cuidado, não comais da árvore do conhecimento. Se vós comerdes dela, morrereis. Após ter-lhes dado um grande susto, retiraram-se, indo ao encontro de suas autoridades. Então aquele que era o mais sábio dentre eles, o que era chamado de a besta, veio, e quando viu a imagem da mãe deles, Eva, disse-lhes: que te disse Deus? Não comias da árvore do conhecimento? Ela respondeu: ele não só disse, não comas dela, mas não a toques, senão morrerás. Disse-lhe a besta: não fiques com medo, tu certamente não irás morrer, porque ele sabe que, ao comer dela, tua mente se desanuviará e te tornará como Deus, sabendo das distinções existentes entre o homem mau e o bom. Pois ele te disse isto para que não comas, porque ele é ciumento. Eva, então, acreditou nas palavras do instrutor. Olhou para a árvore, viu que era formosa e magnífica e a desejou. Ela pegou alguns dos seus frutos e os comeu. Deu-os também ao seu esposo, e ele comeu também. Suas mentes então se abriram, pois ao comer, a luz do conhecimento brilhou para eles. Ao se envergonharem, tiveram consciência de sua nudez. Ao voltarem a si, viram que estavam nus e enamoraram-se um do outro. Ao verem seus criadores, abominaram-nos, pois estes tinham formas bestiais. Passaram a entender muita coisa. Quando os governantes souberam que eles haviam transgredido sua ordem, vieram num tremor de terra, entrando no paraíso de forma ameaçadora para Adão e Eva, a fim de ver o resultado da ajuda. Adão e Eva ficaram então muito perturbados. Esconderam-se debaixo das árvores no paraíso. Os governantes, portanto, não sabendo onde estavam, perguntaram: Adão, onde está tu? Ele respondeu: estou aqui, mas por medo de vós, escondi-me depois de ter me sentido
envergonhado. Mas perguntaram-lhe em ignorância: Quem te falou sobre a vergonha que estás sentindo, a não ser que tenhas comido do fruto da árvore? Ele disse: A mulher que me destes, foi ela que me deu do fruto, e eu comi. Eles então perguntaram àquela mulher: Que é que tu fizeste? Ela respondeu, dizendo: Foi o instrutor que me incitou, e eu comi. Os governantes achegaram-se ao instrutor que lhes havia encoberto os olhos para que não pudessem fazer-lhe nada impotentes. Limitaram-se a amaldiçoá-lo. Foram depois para a mulher e amaldiçoaram a ela e a seus filhos. E em seguida amaldiçoaram Adão e a terra e o fruto por causa dele. E amaldiçoaram tudo quanto havia criado. Não existe benção vinda deles. É impossível que bem seja produzido pelo mal. A partir daquele dia, as autoridades souberam que havia de fato alguém forte diante delas. Eles não teriam chegado a saber, a não ser que a sua ordem não fosse obedecida. Foi a grande inveja introduzida dentro do mundo só por causa do homem imortal. Ao ver agora os governantes que o seu Adão havia adquirido um conhecimento diferente, quiseram testá-lo. Reuniram todos os animais domésticos e selvagens da terra, assim como as aves do céu. Trouxeram-nos a Adão para ver como ele os chamaria. Ao vê-los, Adão deu um nome a estas criaturas. Os governantes, então, ficaram perturbados, porque Adão não demonstrava mais sinal de ignorância. Reuniram-se e deliberaram entre si, dizendo: Cuidado, Adão se tornou igual a um de nós, de maneira que ele percebe a distinção entre a luz e a escuridão. Ora, a fim de que não seja ele enganado da forma em que o foi com a árvore do conhecimento, e que chegue também à árvore da vida e coma dela, que se torne imortal e nos domine e condene, e que julgue a nós e a toda a nossa glória uma loucura, proferindo mais tarde uma sentença a respeito de nós e do mundo. Bem, vamos então expulsá-lo do paraíso, mandando-o para a terra, o lugar de onde veio, para que não consiga saber mais a nosso respeito. E assim eles puseram Adão e sua mulher para fora do paraíso. O que fizeram não os deixou ainda satisfeitos, mas até os atemorizou. Chegaram à árvore da vida e a cercaram com seres viventes aterrorizantes e chamejantes, chamados querubins, e deixaram uma espada flamejante no meio, girando continuamente, a provar um grande terror, para que nenhum dentre os homens terrenos pudesse jamais penetrar naquele lugar. Depois destas coisas, e por terem se tornado ciumentos de Adão, os governantes quiseram reduzir suas existências, mas eram incapazes disto por causa do destino, que havia sido estabelecido desde o início, pois suas existências estavam determinadas para cada um dos homens 1000 anos, de acordo com o percurso dos luceiros. No entanto, por serem os governantes incapazes disto, cada um daqueles que se haviam empenhado no mal diminuiu sua existência de 10 anos,
e este tempo todo perfaz 900 anos, sendo estes gastos em desgosto, fraqueza e diversões perversas. E aquele dia em diante, o curso da vida prosseguiu assim, rio abaixo, até a consumação do éon. Quando Sofia Zoe viu que os governantes das trevas haviam amaldiçoado a sua coimagem, ela enfureceu-se. E quando saiu do primeiro céu com todo o seu poder, expulsou os governantes de seus céus, precipitando-os no mundo pecaminoso, para que lá eles pudessem tornar-se iguais aos maus demônios que se encontravam na terra. Ela enviou a ave que se encontrava no paraíso, para que esta, até a consumação do éon, passasse os 1000 anos no mundo dos governantes. Um ser vivente vital chamado Fênix, que se imola a si mesmo, para depois renascer de suas próprias cinzas, em testemunho do julgamento deles, por eles terem agido injustamente com relação a Adão e sua raça. Até a consumação do éon, haverá 3 homens e seus descendentes: o espiritual, o vital e o material. Do mesmo modo que as 3 formas da fênix do paraíso. O primeiro é mortal, o segundo atinge 1000 anos. Quanto ao terceiro, está escrito no livro sagrado: ele se consumirá. Existem igualmente 3 batismos: o primeiro espiritual, o segundo do fogo, o terceiro da água. Da mesma forma que a fênix surge em testemunho dos anjos, no Egito também surgem os crocodilos em testemunho daqueles que descem para o batismo de um verdadeiro homem. No Egito, os 2 touros, à medida que possuem o mistério do sol e da lua, existem em testemunho de Sabaote, pois este existe acima deles. Sofia de Astafafios recebeu o universo desde o dia em que criou o sol e a lua e vedou o seu céu até a consumação do éon. Ora, o verme gerado pela fênix também é homem. Está escrito sobre ele: o justo desenvolver-se-á como a fênix. E a fênix surge viva primeiro, morre e ressuscita de novo, como um sinal daquele que surgiu na consumação do éon. Estes grandes sinais só apareceram no Egito, e não em outras terras, mostrando que ali é como que o paraíso de Deus. Voltemos novamente aos governantes dos quais já falamos, para que possamos apresentar seu testemunho. Pois, ao serem expulsos dos céus e precipitados na terra, os 7 governantes criaram para si anjos, isto é, muitos demônios, a fim de que os servissem. Estes demônios, porém, ensinaram aos homens muitas aberrações, através de magia, poções, idolatria e derramamento de sangue, e altares, templos, sacrifícios e libações a todos os demônios da terra, tendo como colaborador o destino, que surgiu com o consentimento dos deuses da injustiça e da justiça. Ao cair, portanto, na perdição, o mundo foi se desviando através do tempo, pois todos os homens que estão na terra
serviram aos demônios, desde o princípio até a consumação do éon, os anjos servindo a justiça e os homens a injustiça. O mundo, deste modo, caiu na perdição, na ignorância e no estupor. Todos pecaram, até o surgimento do verdadeiro homem. O que foi dito até aqui é o suficiente. Voltaremos em seguida ao nosso mundo para podermos concluir a discussão sobre sua estrutura e seu governo. Ele aparecerá justo, afinal, conforme a fé for sendo encontrada nas coisas ocultas, que surgem do princípio até a consumação do éon. Chego agora aos capítulos louváveis sobre o homem imortal. Dirá porque as formas são encontradas aqui, depois de uma multidão de homens ter surgido através daquele que fora moldado a partir da matéria, e tão logo o mundo ficou povoado, os governantes dominaram este, ou seja, possuíram o mundo na ignorância. Qual a causa disto? Desde então, o Pai imortal soube que uma falha surgira no éons e em seus mundos, desviando-se da verdade, querendo, portanto, frustrar os governantes da destruição por meio de seus corpos moldados. Ele enviou vossas imagens, isto é, os abençoados e pequenos espíritos ingênuos, para baixo, para o mundo da destruição. Estes têm conhecimento, pois todo o conhecimento está num anjo que aparece diante deles. Ele se coloca diante do Pai e está autorizado a lhos transmitir. Logo, sempre que aparecem no mundo da destruição, eles primeiro revelarão o preceito da indestrutibilidade para a condenação dos governantes e de seus poderes. Além disso, quando os abençoados apareceram nos corpos moldados das autoridades, essas tiveram ciúme deles. E, devido a este ciúme, as autoridades misturaram sua semente com eles para contaminá-los, porém não o conseguiram. Além do mais, ao surgirem em sua luz, os abençoados apareceram distintamente, e cada um deles, da sua terra, revelou seu conhecimento sobre a igreja que surgiu nos corpos moldados da destruição. Descobriu-se que continha toda a semente graças à semente das autoridades, que estava misturada com a dela. O Salvador, então, criou a redenção dentre eles. E o espírito destes, eleitos e abençoados, surgiram, variando, porém, em grau, sendo muitos outros desprovidos de reino, e mais extraordinários do que qualquer um que se encontrasse diante deles. 4 raças existem consequentemente. 3 delas pertencem aos reis do 8º céu. A 4ª raça, porém, não faz parte de reino nenhum e é perfeita. Esta raça é superior a todas as outras, pois estas entrarão no lugar sagrado de seu Pai, repousarão em descanso, numa glória eterna e inefável, num êxtase sem fim. Agora já são reis imortais dentro do reino mortal. Proferirão a sentença sobre os deuses do caos e suas forças. Além do mais, o Logos mais sublime do que qualquer outro
foi enviado unicamente para esta obra, para que pudesse anunciar o que é desconhecido. Ele disse: nada há encoberto que se não venha a descobrir, nem oculto que se não venha a saber. Estes já foram enviados para que pudessem revelar o que é oculto e desmascarar as 7 autoridades do caos e sua impiedade. E foram, portanto, condenadas à morte. Além disso, quando todos os perfeitos surgiram nos corpos moldados dos governantes, e quando revelaram a verdade incomparável, sua sabedoria superou a dos deuses, e descobriu-se que o destino destes era condenável, sua força estancada, seu domínio destruído, e sua presciência e suas glórias tornaram-se vãs. Antes da consumação do éon, o lugar todo será sacudido por um grande trovão. Nessa ocasião, lamentar-se-ão os governantes, implorando a sua morte. Os anjos se afligirão por seus homens, e os demônios lamentarão suas oportunidades, e seus homens se angustiarão, deplorando sua morte. Seus reis ficarão embriagados com a espada flamejante e travarão guerra um contra o outro, de forma que a terra ficará ébria do sangue derramado. E os oceanos se agitarão com consequência desta guerra. O sol, então, escurecerá e a luz perderá a sua luz. As estrelas do céu não mais obedecerão ao seu curso, e um tremendo trovão sairá de uma força extraordinária que está acima de todas as divindades do caos, o lugar onde está situado o firmamento da mulher. Após ter criado a primeira obra, esta se despojara da sábia chama de seu discernimento. Será acometida por uma fúria insensata. Ela expulsará então os deuses do caos que havia criado junto com o primeiro pai. Precipitá-los-á no abismo. Eles serão aniquilados por sua própria injustiça, pois se tornarão parecidos às montanhas que lançam fogo, corromper-se-ão entre si até que sejam destruídos por seu primeiro pai. Ao destruí-los, ele voltar-se-á contra si mesmo e se destruirá até que não seja mais. E seus céus ruirão uns sobre os outros, e suas forças se consumirão. Seus éons também serão destruídos, e o céu do primeiro pai ruirá e se abrirá em dois. Da mesma forma, a morada e sua felicidade cairá sobre a terra, e a terra não será capaz de sustê-la. Cairão no abismo, e o abismo será destruído. A luz cobrirá as trevas, porá fim a elas, se tornará como algo que não tenha tomado forma, e a obra a qual havia dedicado à escuridão será dissolvida, e a falha será eliminada e atirada na escuridão. E a luz se retirará para a sua essência, e a glória do não gerado surgirá e preencherá totalmente os éons, quando enunciado profético e o relato daqueles que são reis forem revelados e cumpridos por aqueles que são chamados perfeitos. Aqueles que não foram aperfeiçoados no Pai
não gerado, receberão suas glórias e seus éons, e nos reinos dos imortais. Porém, nunca entrarão no reino sem rei, pois é necessário que cada um entre no lugar donde veio, pois cada um, através da sua ação e do seu conhecimento, revelará sua natureza. Audição, produção, Wagner Toledo.